Eu acho que o Brasil é machista, entendeu? Não era o cinema novo que era machista. Eu acho que a sociedade, os valores, as próprias mulheres, acho que a educação que ela dá aos homens, ao filho homem também, já não havia muita consciência, entendeu? Do massacre que se poderia estar fazendo nas mulheres. Mas, assim, eu acho que depois, com os anos 70, que começa fenômenos assim, que nem Leila Diniz, e tem, por causa da coisa hippie também, né? Que aí vem o movimento hippie que já é uma respirada, né? E já tem toda essa ideia do amor livre. Aí há uma abertura, eu acho que há uma abertura. Mas eu acho que não durou muito, não. Eu nasci em São Paulo, em 1938. Minha mãe é brasileira e meu pai norueguês. Mamãe chamava-se Celina Ribeiro, meu pai era Hans Birger Dmitri Collett Solberg. Então, eu saí de São Paulo, eu acho que eu devia ter uns 3 anos, e minha família veio para o Rio. E nós moramos no Leme durante um tempo, e eu me lembro que chamava-se Edifício Tupi, e a gente morava na cobertura, e foi a primeira vez que assim, eu tive esse contato com o mar, que seria, aliás, muito importante na minha vida, que foi a vida toda, porque papai virou assim fanático de pesca submarina, então nós vivíamos de barco, de balieira, de lancha, de cima para baixo. E essa foi assim, as lembranças que eu tenho mais assim de infância mesmo são de praia, ali no Leme. E eu tenho mais 3 irmãos, o Pedro, que é o mais velho, que é médico, o Ian, que é um engenheiro, e o Rui Solberg, que era o mais moço, nós temos 1 ano de diferença entre nós. E que Rui, aliás, acabou depois se envolvendo em cinema também, quer dizer, era o mais perto de mim. Meus outros irmãos eram mais velhos. Ninguém tinha nada a ver com cinema. E eu nunca tive assim, essa revelação de que eu queria fazer cinema. Aliás, a primeira coisa que eu achei que eu queria quando eu já era adolescente era escrever, mais do que cinema. E na Católica eu acabei fazendo neolatinas, que era uma coisa que tinha a ver com literatura, que eu amava, etc. e tal. Foi na Católica que, aliás, nós mudamos do Leme para Gávea. Então, parte de minha adolescência foi Gávea. E a Gávea era um lugar, assim, selvagem. Absolutamente. Quer dizer, a Marquês de São Vicente tinha bonde. Não existia a PUC. Aliás, a casa que nós moramos é que depois virou a PUC. A casa, aliás, ainda está lá. É o Marquês de São Vicente 263. Eu ouvi dizer outro dia que vão demolir, quase chorei. A gente brincava no Ranjão, porque era uma casa meio totalmente decadente, caindo aos pedaços. Morava uma família lá que tinha umas crianças que nós brincávamos com eles, a gente se escondia embaixo da casa. E diziam que a casa tinha um túnel que saía para a Praia do Pepino, que traziam escravos através desse túnel. Não sei se é verdade. Mas nós chegamos a descobrir o túnel e a gente já entrava dentro dele, assim, na boca do túnel, não tinha nem coragem de ir adiante. Mas aquela área toda, assim, foi memórias assim, muito fortes de uma felicidade extraordinária, porque era um lugar assim, muito arborizado, tinha aquele riozinho que passava por dentro, e aquele rio ficou assim na minha imaginação. Cada vez que eu vou lá, eu adoro olhar ele, porque eu conheço inclusive as pedras, algumas das pedras. E
quando eu fui para a Católica como estudante, todo dia era meio que um choque. Eu tinha que passar pela minha casa e cada vez ia se transformando mais, aquilo ia mudando. E aquelas árvores eram árvores assim que nós brincávamos de... Porque eu era a única menina, então eu era sempre Jane, meus irmãos eram sempre Tarzan, eu estava sempre amarrada numa árvore. Mas assim, a gente tinha muitos bichos, muito bicho. Papai trazia muitos bichos para casa, assim. Eu tive tamanduá, eu tive bicho preguiça, eu tive macaco. Então, foi assim, uma época que ficou muito, assim, para todos nós, para os meus irmãos também, a mais marcante, assim, foi a Gávea, mais do que o Lênin, inclusive. Eu fui para o Sacré-Cœur com 5 anos de idade, fiquei até os 12, e era aquelas freiras francesas, a gente tinha que falar francês de manhã até o fim do dia. Era assim, um regime militar, a gente não podia sentar, as aulas a gente ficava assim, não podia botar a mão na carteira por causa da postura. E as freiras eram infernais, você não podia virar de costas para elas, quer dizer, quando elas passavam você ia virando até elas desaparecerem. Era lá no, como chama aquele lugar? Morro da Graça, aquele casarão lá em cima. Não era internato, era semi-internato. E eu não podia entrar, porque não podia entrar com 5 anos, mas eu acho que minha mãe não me aguentava mais em casa, então me botou lá. E eu me lembro que logo no início, eu era levada de sala em sala e posta em cima da mesa da professora, porque eu era mascote. Porque não podia, não tinha começado ainda a estudar. E eu fiquei lá até os 12. Nos 12 eu fui para as Ursulinas, Santa Úrsula. Aliás, devia ser mais tarde ainda, porque quando eu entrei... Não, era Santa Úrsula. Depois eu fui para o Notre Dame. Então foram 3 colégios de freiras. Essas freiras americanas, as ursulinas, eram maravilhosas, porque elas jogavam vôlei com a gente. Era um outro clima. E depois eu fiz o clássico no Notre Dame. E depois que eu fui para a PUC. Eu fui assim muito religiosa, porque a gente era obrigada a assistir missa todo dia. Era a primeira coisa, começava o dia no Sacré-Cœur com missa. Mamãe era muito religiosa. Então eu acho assim que foi a minha primeira explicação do mundo que me deram, eu acreditei naquilo, né? E depois teve uma fase na adolescência que eu comecei a ficar mais politizada. Aí eu descobri que tinha uns padres, acho que eram os dominicanos, ali no Leme. Eles faziam um trabalho na favela, numa favela que tinha ali, que tinha uns padres defroquês, que eram aqueles padres que tinham largado a batina na Europa e tinham vindo para aqui, tinha umas freiras, e eu comecei a entrar num trabalho social de, sei lá, uma coisa assim, a gente subia o morro e não sei, enfim. Quando essa fase religiosa passou e não bastava mais essa explicação do mundo, é que eu comecei a entrar na questão realmente política. E aí eu já estava numa idade em que eu já estava lendo, sei lá, Camus, Simone de Beauvoir, sei lá o quê, já fui partindo para uma outra coisa. E aí na universidade não, aí já havia uma coisa bem definida de que aquela coisa religiosa não bastava, que tinha que haver uma outra explicação. Eu acho que minha família esperava que eu casasse, então não tinha assim expectativas que eu ia estudar, o que fosse. Meus irmãos sim, tinha aquela coisa dos homens, tinham que seguir aquelas carreiras clássicas de ou você ia ser médico, advogado, lá, que aliás eles tiveram que fazer, coitados. Foram para o Padre Antônio Vieira e depois cada um fez lá a sua faculdade. Mas, não, para mim foi uma revelação. Primeiro, que foi a primeira vez que eu estudei com homem. Porque eu estava em colégio de mulher o tempo inteiro, né?
Então, aquela coisa da presença dos homens na sala de aula era uma coisa, assim, bem interessante. Meio assustadora, mas estava ali, né? Tinha que comprar essa briga. E eu tive algumas professoras maravilhosas. Emília, ela era professora de espanhol e literatura espanhola. Eu não me lembro o nome dela completo. Tinha uma professora de italiana também. Foi uma revelação, foi um mundo que se abriu, assim, muito bom para mim, porque nós éramos obrigados a ler muito e fazer interpretação de leitura, isso tudo. Eu acho que isso, para mim, me deu um arquivo pessoal muito importante, assim, para o resto da vida. E aí também que eu conheci, quer dizer, por coincidência, o pessoal também do Cinema Novo, alguns dos membros do Cinema Novo já estavam na Católica, né? Jabor tinha teatro. Nós fizemos uma viagem com o Pascoal Carlos Magno, um grupo de teatro para Brasília, sei lá o que era, mas gente que estava construindo, parecia uma cidade do interior com os casebres onde as pessoas estavam morando, que eram os que vieram do Nordeste para construir Brasília, né? E aquilo tudo foi muito bom. Eu acho que a universidade, para mim, foi um contato com o mundo mesmo, entendeu? Eu saí, assim, de uma certa redoma, daquela coisa das freiras e daqueles colégios, e caí na real, né? É impossível não saber o que estava acontecendo, mas não era, assim, um foco, uma coisa assim que eu fui à Uni algumas vezes, porque por causa do Metropolitano. Eu entrei para o jornal por causa de Cacá e César Guimarães, Nelson Pompeia, Sérgio Augusto, quem mais que tinha lá? Jabor. Era um grupo e eu ainda tenho a carteirinha do Metropolitano. Diziam que eu era chefe de reportagem, mas geralmente me mandavam, quando tinha que fazer entrevistas em francês ou em inglês. Então eu tive a sorte, assim, eu entrevistei Aldous Huxley, Glenn Green, entrevistei a Simone de Beauvoir. Foi ótimo, assim, eu realmente amava aquilo. Então havia essa convivência com eles que estavam, assim, mais metidos nessa questão do movimento estudantil e que passavam para mim isso. E eu fui a algumas reuniões na Uni, mas não acredito que naquela época fosse alguma coisa assim que era, assim, uma coisa que, digamos, da maior importância para mim. Eu acho que eu era, assim, não sei, eu estava numa época muito de leitura, de querer entender as coisas e não queria me jogar numa coisa que eu não estava entendendo muito bem o que era. Eu começo a ver que havia uma outra possibilidade de expressão, além da escrita, né? E bastante interessante, aonde eu acho que era uma extensão, não digo, era uma outra coisa, mas aonde a imaginação, a literatura, aquilo tudo continuava junto, era um pacote para mim. E eu fiz o meu primeiro filme, que era um filme de estreante, obviamente, mas chamei Mário Carneiro, que foi, assim, essencial para mim, porque, na verdade, ele me ensinou a olhar e eu fiz a edição com o Rogério Sganzella. E era um filme
sobre a minha formação burguesa. Eu queria examinar quem eu era. E eu saí entrevistando pessoas que eu conhecia, moças, e eu ia com um gravador, um Nagra, e eu acabei com um monte de entrevistas sem imagem, porque ninguém queria dar entrevista. As mulheres não queriam aparecer, porque as minhas perguntas eram perguntas sobre a família, o amor, o sexo, o casamento, e a gente podia parecer muito liberado naquela época, mas não era, na verdade, não era. Havia uma repressão muito grande, no sentido assim, quer dizer, eu acho que, por exemplo, não havia a pílula anticoncepcional, então o medo, assim, o terror de uma gravidez era uma coisa assim, que existia ali, impedindo qualquer assim, possibilidade de uma liberdade sexual. A psicanálise era uma coisa ainda muito nova. Então, eu acho que havia também uma certa ingenuidade, que isso até que foi bom, porque nas entrevistas que eu fiz, as pessoas podiam dizer coisas absurdas, que eu acho que elas não diriam hoje, mas de uma forma muito cândida. E, então, eu fiquei com essa trilha sonora sem uma imagem. Aí eu resolvi que a imagem seria a imagem romântica, idealizada, de uma mulher sendo preparada para o casamento. Então a imagem, essa noiva, é uma imagem linda de Mário Carneiro. Dessa moça sendo vestida, maquiada, como um grande ritual que a sociedade pedia dela. E por trás desse ritual existem as entrevistas que vão como que desconstruindo aquela imagem. Bom, quer dizer, essa era a minha intenção. Eu não sei se realmente ficou desse jeito, mas foi muito bom, porque ele acabou indo para um festival na Alemanha e um na Itália, que eu me esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. E ele foi apresentado na Maison de France uma noite. E foi hilário, porque saiu uma nota no jornal, me entrevistaram, e as mulheres que tinham dado as entrevistas ficaram apavoradas. E me ligavam, perguntando se eu tinha usado a fala delas, e que, por amor de Deus, para tirar, porque um marido podia, o namorado podia reconhecer a voz, e que elas tinham dito aquilo, mas elas não pensavam naquilo. Uma confusão. Mas, enfim, eu acho que quando eu vejo ele, há pouco tempo eu o vi, aliás, eu fiquei anos sem ver esse filme, e aí me ligaram do Cineclube Cachaça, uma garotada pedindo o filme. Aí eu disse, mas o que vocês querem com esse filme? Esse filme tem 50 anos. Não, nós queremos muito, que a gente ouviu falar. Aí fizeram uma sessão no Odeon, e foi incrível, porque era uma garotada. E eu acho que eles entenderam, mas eles fizeram uma outra leitura, eles riram muito. Eles acharam assim absurdo o que as mulheres estavam dizendo. Mas eu acho que ficou um pouco um retrato daquela época. E por causa do golpe, que o golpe foi em 64, e eu incluí no final, porque uma coisa já política, eu já estava começando a entrar numa outra fase, e o que aconteceu foi que a famosa marcha Pátria, Família e Propriedade foi muito liderada pelas mulheres, porque era a história do medo do comunismo, que a família ia ser destruída e que não sei o quê. Então, eu pensei que essas mulheres que me deram as entrevistas, muitas delas eram mulheres que sairiam para a rua numa demonstração dessas. E eu quis
botar isso no filme, mas ficou uma coisa meio... Eu botei essa demonstração e é um final meio esotérico, sei lá. Mas hoje, quando eu vejo, eu gosto, porque eu vejo uma preocupação minha já de fazer essa conexão, de ter, entendeu? Mesmo que... Porque a noiva, no final, a noiva era minha cunhada, que eu fiz ela de atriz, minha cunhada na época, a Glória Mariani. E aí, aliás, eu entrevistei ela aqui, ela estava sentada aí, onde está a Thaís, e ela está com o vestido de noiva, depois ela passa para aqui, não, foi na casa onde nós filmamos. E ela tira o véu, ela tira o disfarce, então, né? E agora ela é a pessoa. E ela aí dá uma entrevista, foi a única que teve coragem, deu a cara a tapa, né, e disse: eu acho que eu estou começando a entender um pouco as minhas incoerências e a minha ambiguidade. Então, eu gosto muito daquilo, porque eu acho que é um momento em que alguém dá sinal de que, entendeu, tem alguma coisa ali que não está certa, que aquilo tinha que ser quebrado. Mas, então, eu saí do Brasil em 61. Eu saí a primeira vez. Eu fui para Cambridge, para Harvard, que meu marido ia para Harvard. Eu fiquei 2 anos lá. É isso. Eu voltei. Está tudo meio nebuloso. Eu voltei e aí é que eu fiz a entrevista. Eu volto para o Rio de Janeiro, fico aqui, tenho meu segundo filho e... tanta coisa, tem tantas fases na minha vida. Aí eu vou para São Paulo. Aí eu fico em São Paulo 4 anos. E aí eu vou outra vez para os Estados Unidos e fico 30 anos fora. Então, tem que botar remendar isso tudo para ver como é que... Depois desse eu fiz Meio-Dia. Meio-Dia eu filmei em São Paulo. Filmei em 35 e é meio que um filme-poema, é assim, uma rebelião dentro de uma sala de estudantes. E Joaquim perguntou se eu queria dar um pulo lá, eu escrevi uma carta para ele dizendo que eu estava louca para ir, que eu queria ver de perto a filmagem do Padre e a Moça, lá em São Gonçalo do Rio das Pedras. Aí eu fui. Fiquei lá, fiquei 1 semana durante as filmagens. E depois, com o Rogério também, A Mulher de Todos, foi em São Paulo. Eu fiz uma assistente de produção, assim, muito livre. Ajudei ele a encontrar as locações. E o que mais? O Bandido da Luz Vermelha tem umas cenas, inclusive, filmadas na minha casa, em São Paulo. O Rogério foi muito amigo meu. Ele era uma pessoa, assim, realmente extraordinária, impressionante. E ali houve aquele conflito dele todo com o cinema novo, né? Que ficou muito claro aquilo. E, aliás, até assim, psicanaliticamente, assim, ele roubou a mulher do pai, né? Quer dizer, o Glauber, que era o pai, ele pega a Helena Inês, né? Aquilo tinha uma coisa meio simbólica, entendeu? Meio maquiavélica, que eu acho que, não sei se o Rogério pensou assim, mas essa foi a leitura que eu fiz e acho que outras pessoas fizeram. Foi aventura, e foi curiosidade, e foi investigação, e foi vontade de me expressar. Assim, uma necessidade de dizer uma coisa que eu queria ali, né? Eu achava que as mulheres, assim, que eu via no cinema, mesmo as mulheres do cinema novo, não na segunda parte do cinema novo, mas naquele miolo do primeiro cinema novo, não tinha nada a ver comigo.
Aquilo não correspondia, entendeu? Era incrível, era maravilhoso. Tinha também aquela coisa sempre de olhar o outro, quer dizer, a questão social dos oprimidos, de tudo isso, mas nunca se olhar a si mesmo muito. Quer dizer, nós tínhamos uma dificuldade em nos filmarmos. Eu acho que isso começa um pouco mais tarde. Paulo César Sarraceni, no Desafio, Gustavo, Bravo Guerreiro, porque eu... E também por causa da representação da mulher, eu não me via naquilo, aquilo não tinha nada a ver comigo. Então, eu acho que eu conheci a Carolina em São Paulo, também ela era casada com Paulo Rufino, ou namorado do Paulo Rufino, não sei. Ela era fotógrafa. E depois Carolina faz um trabalho também muito interessante, né? Porque ela vai... Aquele filme dela, Getúlio Vargas, é ótimo, né? E os filmes depois aonde Mar de Rosas, que eu acho excelente. Eu acho que o Brasil é machista, entendeu? Não era o cinema novo que era machista. Eu acho que a sociedade, os valores, as próprias mulheres, acho que a educação que ela dá aos homens, ao filho homem também, já não havia muita consciência, entendeu? Do massacre que se poderia estar fazendo nas mulheres. Mas, assim, eu acho que depois, com os anos 70, que começa fenômenos assim, que nem Leila Diniz, e tem, por causa da coisa hippie também, né? Que aí vem o movimento hippie que já é uma respirada, né? E já tem toda essa ideia do amor livre. Aí há uma abertura, eu acho que há uma abertura. Mas eu acho que não durou muito, não. Nós não sabíamos que era um movimento. Quer dizer, hoje que se fala o movimento, tinha movimento, eram as pessoas que estavam querendo fazer as coisas. E eram pessoas que eu gostava. Eram pessoas inteligentes, que tinham alguma coisa que eu queria ouvir, que eu queria aprender, que eu queria... Então eu nunca me senti assim oprimida, entendeu? Quer dizer, sei lá. E eles podiam dizer, Helena, lá vem a Helena outra vez, vamos dar uma mão, vamos ajudar a fazer não sei o quê. Glauber, quando eu quis fazer a entrevista, eu fui falar com ele, porque eu não tinha ideia de como conseguir patrocínio. A gente marcou na praia. E aí Glauber me deu uma mão, porque ele me botou, ele me disse, você vai ver se você consegue alguma coisa com a Kaique, eu vou falar com eles. E ele me abriu essa porta. Quer dizer, talvez ele fosse machista, mas, entendeu? Ele foi ótimo, ele me ajudou. Mário Carneiro foi fantástico. Rogério, entendeu? Mas eram machistas, eram. O que eu vou fazer? Eu fui continuista de Paulo César, em Ecapitu. Foi meu primeiro emprego pago. Primeira vez que me pagaram, que eu amei. E a gente filmou muito na casa do Rui Barbosa, essa casa do Rui Barbosa do Humaitá. Depois nós fomos para fora. Eu me lembro que o último dia de filmagem de Capitu, nós voltamos, uma viagem. Nós estávamos no interior de São Paulo, eu acho. E era a festa de Elô, de Ano Novo. Aquele Réveillon na casa da Elô, famoso, que depois o Zoenir escreveu. O Zoenir escreveu um livro a respeito, né? O último, sei lá o quê. Foi uma festa que marcou época, né? Porque eu me lembro que nós chegamos tarde e a Luísa tinha mandado todo mundo cada um devia levar uma garrafa de uísque. Olha que absurdo. Então acho que havia umas 500 garrafas de uísque. Foi um porre monumental. E as pessoas saíram brigas horrorosas. Eu me lembro que num momento eu vi a Isabela, que era casada com o Paulo, que era atriz do Capitu, com uma garrafa na mão, e eu disse, Isabela, que é isso? O que você está fazendo? Ela disse, eu estou procurando o Paulo. Eu disse, mas cuidado,
por amor de Deus. Mas é que eu acho que já estava todo mundo... E aí virou um folclore, porque essa história ficou famosa. E cada pessoa tem uma interpretação. Por que começou, como é que começou, quem começou. Saíram histórias, mais histórias, mais histórias. Mas eu acho que foi a última festa, assim, do cinema novo. A gente viu tudo, assim, quer dizer, Nouvelle Vague, neorrealismo, que foi muito importante. Não, ali começa um pouco, assim, uma formação também. Eu começo a ver o que havia de, entendeu, fora do Brasil que podiam ser referências para nós, né? Isso foi muito importante. Em 71 eu vou para Washington. Aí eu já tinha 2 filhos, eu vou com 2 filhos. Uma menina, Isabel, e o Alex, um menino. Bel tinha 9 anos, Alex tinha 7. Aí foi duro, muito duro, porque aquela coisa, né, que as mulheres americanas dão duro, né? E não é fácil. Ainda mais com o filho, né? Num país estrangeiro. Então, mas eu queria muito trabalhar. Eu não gostava daquele negócio de dona de casa. Mas eu tive sorte que tinha uma escola nesse bairro que eu morei em Washington, Cleveland Park, tinha uma escola ótima, maravilhosa, perto de casa, as crianças iam a pé. E eu fiz contatos com cineastas independentes em Washington. Era o auge da história do feminismo. O auge. Porque eu acho que o livro da Betty Friedan, que era a mística feminina, The Feminine Mystique, tinha acabado de sair. E foi um livro assim, muito importante, porque ela mapeou a questão da mulher da classe média. E ela era uma pesquisadora, psicóloga. Eu sei que ela foi de casa em casa nos subúrbios, entrevistando as mulheres, e o mapeamento é uma coisa absolutamente inacreditável. Assim, o que ela levantou nessa pesquisa dessas mulheres. Coisa assim, eu me lembro de uma que antes de se suicidar, lavou toda a roupa de todo mundo da família e passou. E deixou bem arrumadinho para depois se matar. Imagina a culpa, né? E aquelas mulheres que tomavam martini depois do marido ter saído do trabalho de manhã. Não, eu estou falando assim as coisas mais... Não é só isso, evidente, é uma pesquisa séria, mas muito impressionante, muito impressionante. E eu aí, aquilo tudo que eu queria falar a respeito aqui, de repente, estava tudo lá, entendeu? Já as mulheres tinham feito essa pesquisa, havia um movimento. Eu então saí procurando, eu fui a universidades e havia departamentos de estudos da mulher, Women Studies. E eu pedi eu disse que eu precisava de algumas pessoas para trabalharem comigo num roteiro de um filme. E aí apareceram umas candidatas, eu selecionei. Olha só que loucura, né? Tinha acabado de chegar e já estava me metendo numa história. Peguei e fiz um grupo, nós éramos 6. Aí eu fundei o Women's Project, o Projeto da Mulher, que era uma história lá que eu inventei e que nós nos reuníamos e o que eu queria saber era a história do feminismo. Quando é que começa? E aí a gente foi pesquisando, a gente levantou umas, talvez 500 fotografias, preto e branco.
de coisas, assim, as mais antigas, até gravuras, o movimento das inglesas, que começa na Inglaterra. E aí fizemos um filme que chamava-se The Emerging Woman, a mulher que emerge. E, gente, sabe que foi o meu filme até hoje que vendeu mais? Inacreditável. Eu não tinha ideia de que nunca tinha sido feito esse filme. Assim, era um filme didático, totalmente assim, careta. Mas eu inventei de tudo dentro dele, botei Silvia Plath, botei... Que eu já vinha com uma carga do Brasil, as moças que trabalhavam comigo não tinham nenhuma noção de cinema, então era eu que estava ali botando algumas ideias e atiçando e provocando. E esse filme ficou o filme escolhido pela Bicentennial American, o aniversário do bicentenário. Foi o filme escolhido e deu uma repercussão. E era um filme, o filme tem 40 minutos, eu acho. E ele faz uma visão, ele vai desde a mulher da classe trabalhadora, ele toca na questão racial também da mulher negra, ele entra na questão da mulher da classe média e termina com o movimento dos anos 70, as mulheres já na rua, que teve muitas manifestações naquela época. E tiveram as manifestações também da Guerra do Vietnã, do fim da Guerra do Vietnã, que Washington era um campo de batalha, tinha tanque na rua, era realmente uma coisa assustadora. E eu até participei disso porque o Roberto Faenza, que era um italiano da geração do Bertolucci, do Bellocchio, dessa gente toda, estava em Washington, porque ele era do Partido Comunista da... como é que chama aquela região da Itália? É a região do Partido Comunista, agora não vou lembrar também. Ele veio aos Estados Unidos para aprender as técnicas de vídeo, etc. e tal, para o partido. E ele estava nessa universidade em Washington e eu fiquei fascinada quando me disseram que essa pessoa estava lá e eu fui lá procurá-lo e acabei fazendo parte de um grupo de estudos com ele sobre técnicas de filmagem em manifestações. Aí nós resolvemos que quando May Day, que era o grande dia da grande manifestação contra a Guerra do Vietnã, que a ideia é vamos trazer a guerra para casa. Let's bring the war home. E nós saímos para a rua com nossa equipe para filmar, eu inclusive fazendo câmera, que eu nunca tinha feito. Nós saímos às 4 da manhã, às 6 estávamos todos presos. Então, nos levaram para os campos, eram campos de beisebol enormes, onde eles estavam aprendendo todo mundo. Campo lotado de gente. Mas como eram os anos 70, todo mundo fumando maconha, tocando violão, uma cena. Eu pensando, Jesus, imagina, eu tinha deixado o Brasil na época do golpe, só de ver aquilo, porque quando eu me vi presa, eu pensei a pior, né? Agora, ou vão me expulsar daqui, ou vai acontecer alguma coisa terrível. Era uma coisa muito doida. Eu conheci pessoas nesse campo que estavam presas lá, que nem o Dr. Spock, que era aquele médico que escreveu aquele livro pediatra que eu achava maravilhoso. O Dr. Spock estava lá de terno e gravata, preso. Eu disse para ele, é uma honra estar presa com o senhor.
Um monte de outras pessoas conhecidas. Enfim, eu estava assim, em ótima companhia. E filmamos muito dentro desse campo, com entrevistas. E esse é um vídeo que eu nunca consegui ter uma cópia dele no final, porque ele foi montado pelos organizadores de May Day e nós entregamos nossas imagens para eles. E depois nós montamos um nosso, que era uma coisa mais séria, política, e o deles era uma manifestação, sei lá, meio hippie do evento. Foram 24 horas, Depois soltaram todo mundo. O meu equipamento, foi incrível que eu consegui entrar com essa câmera, porque eles não perceberam, porque eles estavam recolhendo todos os equipamentos. Mas eu consegui entrar com essa câmera. Fiz montes de entrevistas, foi genial, foi genial. O Emerging Woman, ele nunca foi lançado aqui, ele teve sessões. Cosme fez uma sessão lá na Cinemateca. Eu tenho muita matéria de jornal aqui no Brasil que saiu a respeito dele, mas eu não me lembro quem fez essa matéria. Eu acho que foram jornalistas brasileiros que estavam morando em Washington. Roberto Teixeira, não me lembro do nome dele. Paulo Sotero, não sei. Eu acho que foi da televisão pública, que deram um orçamento mínimo. Era uma coisa absurda. Mas era um filme muito simples também, porque ele foi todo feito em cima dessas fotos. Depois elaborou-se, a gente botou música, a gente foi aumentando. Acho curioso que minha mãe vinha de uma família enorme. A minha avó, a mãe dela, teve 22 filhos. Ela foi a 21ª. Então, eram aquelas famílias imensas que... Mamãe, aliás, acho que sempre reclamou que ela foi uma das últimas. Porque então ela tinha que herdar tudo que era das irmãs mais velhas. Era assim, os vestidos, a coisa do... E que a mãe dela nunca deu muita bola para ela, porque já tinha tido tantas que aquilo foi mais uma, né? Mas ela era assim, uma pessoa extremamente reservada, porque eu acho que ela foi criada só no ambiente da família, porque a família já era tão grande que não tinha mais razão para, entendeu? Você imagina cada refeição, você imagina primos, você imagina... Então, era uma coisa assim muito... E ela vai e casa com esse louco desse norueguês, entendeu? Que apareceu na vida dela, que eu acho, aliás, que fez um bem grande a ela, né? Até certo ponto. Eles se conheceram num trem de Santos para São Paulo. E acho que foi, assim, amor à primeira vista. Mas, então, era um casal meio estranho, porque eram tão diferentes um do outro. E eu acho que nós pegamos coisas, assim, dos dois lados, de duas personalidades muito distintas, que às vezes entravam em conflito, muito em conflito, mas que assim, não dá para reclamar muito, não. Acho que foi bom. O papai era engenheiro civil. Ele abriu uma firma que chama-se a Collett & Sons, que era para geradores, sei lá o quê. Depois ele fazia uns negócios, assim, ele era um homem com muita coragem, muita invenção, assim, ele não tinha medo. Às vezes nós vivíamos situações, assim, nós estávamos muito bem, tinha muito dinheiro e às vezes não tinha nada. Eram situações extremas, mas nada abalava ele continuava numa boa. Eu acho que isso foi uma coisa assim muito importante para nós, essa visão de que tudo é possível, a falta de medo, o risco. Ele era uma pessoa que arriscava muito.
É isso aí. Eu vi as diferenças entre a mulher latina, por assim dizer, e a mulher americana, e as condições. E eu achei que seria interessante examinar as condições específicas, assim, de uma outra cultura, da mulher em uma outra cultura. E aí foi a Inter-American Foundation que me deu um patrocínio e ficou muito interessada de que eu fizesse essa pesquisa e que eu fizesse esse filme. Aí eu queria começar no altiplano da Bolívia com as mulheres mineiras e as camponesas. As mineiras, elas não podiam trabalhar dentro das minas, porque os mineiros diziam que mulher dentro de mina dá azar, que a mina explode, vai cair, aquelas coisas todas. E elas trabalhavam nas beiradas das minas. E eu fiquei fascinada com essa história. E eu fiz um roteiro. Eu viajei 3 meses pela América Latina. Eu fui à Bolívia, Argentina, a Venezuela, Peru. Eu fiz uma equipe de mulheres, porque nós íamos estar lidando com mulheres nas fábricas e no campo. E eu achei que uma equipe de mulheres, as mulheres ficariam mais à vontade, ou ficariam espantadas, ou que era uma coisa política também, mostrar que as mulheres estavam trabalhando. Eu chamei o fotógrafo, um homem, que foi Afonso Beato. É muito amigo meu. E Afonso era o único homem na nossa equipe. Ele adorou. Eram 6 mulheres e ele. Ele achava que era o harém dele. Foi uma aventura. Foi maravilhoso. Meu marido, que era meu primeiro marido, que era americano também, foi fantástico e ficou com os meus filhos. Ele foi para a abertura do primeiro ano da mulher, que foi no México. Chamava-se o Ano da Mulher. Era uma coisa... Eu sei que foi uma cerimônia, uma coisa incrível que aconteceu no México e eles pediram o filme para abrir esse Conferência Internacional da Mulher. Uma coisa assim. No México, nós estamos falando de 1975. Eu tinha um grupo de mulheres, umas acadêmicas, a Helen Safa, a Safiotti, que era brasileira. Qual era o primeiro dela? Não, esqueci, ela tem um livro. Rosmarie Muraro, que eram, no Brasil, as pesquisadoras que me deram elementos e coisas para... Agora, é incrível, né? Eu não filmei no Brasil. Cheguei aqui, prenderam o meu equipamento. Burocracia. Alucinante. Até depois falaram que tinha sido uma coisa política. Não foi nada político. Foi realmente burocracia. E eu cheguei aqui com a minha equipe e nós ficamos aqui 1 semana e fomos embora. Não filmei aqui. Tem muita gente que passa por Washington, porque Washington é a cidade do governo, né? Então, na diplomacia, todos os diplomatas moram lá. Tinha muito exilado também, muitos exilados. Por exemplo, Tetê Moraes, que estava vindo do Chile, ela ficou exilada no Chile, passou para Washington e eu incluí ela nesse meu projeto das mulheres. Ela trabalhou comigo lá. Carolina foi me encontrar na Bolívia. Rosa Creta. Rose, ela foi me encontrar em algum lugar, né? Com a minha equipe, eu não sei onde, acho que Porto Rico. Não sei. Enfim. Gláucia Camargo trabalhou comigo quando eu fiz o Carmen Miranda, o Bananas My Business. O American Film Institute tinha seminários, coisas sobre os filmes brasileiros.
E eu fiquei sempre em contato, porque me interessava muito. E, eu vejo que tem uma certa, um parêntese, assim, que eu perdi, evidente, morando tantos anos fora, né? E eu estava trabalhando muito lá. Então, é engraçado, hoje em dia, aqui, às vezes, as pessoas falam de coisas que eu não tenho ideia. De alguns momentos que eu perdi. Mas também não dá para estar mais de um lugar ao mesmo tempo. Esse livro que a Mariana fez, o Cacá e o Jabor escreveram a contracapa, Hefner também escreveu. Não, eles são amigos de verdade, são amigos assim para a vida. O Simplesmente Jenny saiu da filmagem do Doubleday. Quando eu terminei de montar Doubleday, eu tinha muito material. Eu havia filmado muito mais do que eu imaginava. E o Simplesmente Jenny é um episódio de uma menina recolhida da rua, em La Paz, a Jenny, e ela está presa nesse... Como é que chama-se? Não é reservatório, é um lugar onde se prende menores, que nem uma FEBEM, mas tem um outro nome. Era uma casa onde haviam meninas menores presas por drogas ou prostituição ou o que seja. E eu fui lá e eu selecionei a Jenny para ela me contar a história dela. Então, a história de Jenny, que ela conta que como é que ela foi, sei lá, seduzida, mas havia uma coisa engraçada, que tudo que ela me falava era meio folhetinesco. A menina tinha uma imaginação, e eu comecei a desconfiar das histórias dela, e ao mesmo tempo eu vi, quando eu entrei no quarto dela, que ela lia aquelas revistas de fotonovela, não tem mais hoje em dia, eu acho, mas é um gibi, com as histórias, com as imagens, e eu vi que o imaginário dela era ocupado outra vez por uma imagem da mulher que não era a situação dela. Ela estava numa situação terrível, mas ela fantasiava quando ela falava, ela contava coisas, sabe? Mas ela era maravilhosa e no final daquilo tudo, quando eu estava terminando a entrevista, eu disse para ela, mas Jenny, o que você queria ter sido na vida mesmo? Aí ela disse, simplesmente Jenny. E eu fiquei assim, quase tive um ataque de lágrimas. Mas aí eu fiz esse pequeno filme com ela, que é um filme que sai do Doubleday. Engraçado que aqui no Brasil, eu sempre pensei isso, eu teria ido pro ficção, você sabe? Se as coisas tivessem sido diferentes também para todo mundo, né? Porque o golpe também mudou a vida das pessoas todas. O Meio-Dia é um ficção, é um filme-poema. Quando eu vou fazer Carmen, eu já estou namorando também ali com um pouco de ficção, né? O Carmen tem toda uma mistura de documentário, de fantasia, que eu gosto muito também dessa mistura dos dois. Mas quando eu estou nos Estados Unidos também, eu entro em contato com, por exemplo, os Maisels, o Albert e o David. O Albert eu conheci David também, mas ele já está bem mais velhinho, ele morreu logo. O Albert queria que eu fizesse um filme com ele, que ele cismou, que ele queria fazer um filme, aquele Trem da Morte, que é um trem que tem na Bolívia, e ele queria me botar dentro do trem conversando com os índios, porque Bolívia, 99% é índio, né? E eu disse, Albert, você tá louco, né? Porque índio não conversa. O que é isso? Você acha que vai conversar comigo? Eu? Por quê? O que o índio vai... Imagina eu sentar dentro de um trem com os índios bolivianos, se eles vão se abrir comigo. Mas ele tinha uma fantasia, sei lá o que ele achava. Eu sei que esse filme ele nunca fez. Mas, enfim,
o Grey Gardens, o trabalho todo, mesmo o Haskell Wexler, que fez aquele filme Medium Cool, que era um filme impressionante, um documentário sobre a Convenção Republicana em Chicago. Quem mais? Penny Baker, os Maisels, Wiseman. Tinha uma efervescência do documentário que assim foi muito importante para eu, entendeu, pensar em outras coisas, em outras possibilidades. Eu fiz até um curso no Actor Studios com o Arthur Penn, era o diretor, e eles faziam testes com atores, mas tinham atores de todas as categorias, Harvey Keitel. Os americanos fazem muito isso, quando eles não estão filmando, os atores vão estudar. Eles estudam constantemente, é uma coisa impressionante o nível de formação dos atores. E no Actor Studio você ia lá, você podia assistir os ensaios, e eu fiz isso lá, porque eu estava muito curiosa com a questão do ator, o que era um ator. Se eu ia conseguir um dia dirigir um ator, que era uma coisa que me amedrontava um pouco. Eu achava os atores uma coisa muito esquisita. Mas eu me lembro que uma vez, eu falando com alguém que eu tinha medo dos atores e que não sei quem foi que disse para mim, não, mas o negócio é o seguinte, é que eles têm medo de você, porque você que vai dirigir. Aí eu achei isso ótimo, fiquei pensando, é isso aí. Imagina, tudo bem. Vou assustá-los um pouco. A questão da Nicarágua estava fervendo, era Reagan, e havia uma distorção na mídia absurda sobre a história da Nicarágua, quem eram os sandinistas, e aquela história toda. E a PBS, que é a televisão pública, Public Broadcasting System, eu fui a eles propor que eu queria fazer esse filme buscando uma família e vendo o efeito da guerra, da revolução, do que tinha acontecido na Nicarágua, nessa família. E eles acharam a história interessante, porque eu achei que se você pudesse fazer uma pessoa se interessar, se identificar com um grupo, uma família, que você pode reconhecer pai, mãe, filhos, que uma pessoa de classe média podia achar aquilo normal, né? Não eram revolucionários com metralhadoras na mão, aquela imagem, uma família normal, que isso podia facilitar você entender o que estava acontecendo ali, né? Aí eu fui descobrir essa família, que eram os Chavarias, José, a Rosa e os 3 filhos, eram 3 meninas e um menino, e mergulhei lá neles, na história deles, e convivi com eles e filmei muito entrevistas sobre a percepção que eles tiveram do que era a Revolução. E eram pessoas assim, muito cândidas, assim, que falavam abertamente. E tinha uma menina, que é a mais velha, que era meio complicada, porque ela já tinha sido um pouco que treinada pelos sandinistas, ela falava um jargão político, que ela nem entendia o que era, mas que ela soltava, porque, sabe, já tinha passado elas tinham passado para ela essa coisa. Mas, enfim, esse filme foi muito atacado pela mídia, ele era como é que ele se chamava-se? Ai, que horror. William Bennett. Ele era, assim, como que o equivalente a um ministro da informação. E ele me acusou de ter feito um filme panfletário
o realismo socialista, e saiu na primeira página do New York Times. Aí começou, eu acho que foi durante uma semana ou 2 semanas, ataques e respostas e pessoas entrando na briga. E o meu distribuidor amou, porque ele disse assim, melhor coisa, controvérsia vai vender o filme. Eu fiquei meio assustado. Mas foi bom, porque eu acho que o cinema independente, os cineastas independentes, viram ali uma possibilidade de um início de censura, entendeu? E que eles não deviam deixar isso passar. E eu ganhei como é que chama aquilo? Emmy Award National, o Emmy Award Nacional, que é o maior prêmio da televisão americana, né? E eu acho que foi por causa, um dos fatores, quer dizer, o prêmio foi para reportagem investigadora, qualidade da reportagem investigadora. Eu acho que foi por causa justamente da necessidade de dar um basta, de fazer como você diz, um statement. Eu dei para o Cópia uma cópia para a Cinemateca, não sei se ainda existe. Tinha aquele problema, aonde se falava espanhol tinha um voice-over em inglês. E para separar essas trilhas, eu nunca fiz isso, que era uma trabalheira, era uma coisa que eu precisava ter todos esses elementos. Depois eu viajei, saí de lá, vim para aqui. Eu guardei muita coisa, mas não guardei tudo. Né? Aqui no Rio, já em 64, eu já tinha pessoas que ficaram na minha casa, escondidas, e gente de cinema. E em São Paulo, havia um grupo muito liderado ali eu acho que era o Tomás Farcas, era aquele grupo, eu não me lembro, eu não quero dizer errado quem era que estava liderando exatamente aquilo. Eu sei que me avisaram que eu tinha que ficar com alguém em casa, que iam me mandar uma pessoa que eu não podia saber o nome e que eu não devia nem perguntar e que ia ficar lá. E essa pessoa foi lá para minha casa e morou 3 meses na minha casa. Eu chamava ele de Glauber. Eu não tinha ideia quem ele era. E depois meu marido até ajudou, porque quando vieram, finalmente veio um passaporte, avisaram que tinham conseguido um passaporte para ele sair do Brasil. Aí o meu marido achou que tinha que dar um banho de boutique nele, botar um terno e gravata, que ele estava com muito ar de guerrilheiro, que não podia dar essa bandeira no aeroporto, e deu uma maleta para ele, tipo James Bond, sabe? Eu sei que ele saiu todo, e ele conseguiu sair. Nós ficamos em pânico, sabendo se ele ia sair, se ele não ia sair. Aí tudo bem, passaram-se anos. Eu estou em São Paulo, e quando eu vim filmar Brazilian Connection, e uma amiga minha me liga e diz, Helena, você tem um jantar para você hoje à noite. Mas é uma surpresa, não vou te dizer quem é, o que é. E eu já era casada com o David. Nós vamos lá, chegamos nessa casa, abre a porta e tem esse homem, e ele chega para mim e disse, você não está me reconhecendo? Ele disse, não, eu sou o Glauber. Aí ele vem com uma penca de chaves na mão e diz, isso aqui são as chaves da minha casa, é para ser tua, para sempre, quando você quiser, porque eu vivi na sua casa. E foi incrível, porque era uma pessoa que eu nem reconheceria, porque tinham passado tantos anos. E aí é que eu soube quem ele era, porque se eu tivesse sabido exatamente, eu talvez não sei nem se eu ficaria com ele em casa. Todo mundo ali, quer dizer, de uma certa, digamos, burguesia esclarecida, de esquerda,
tinha que ajudar as pessoas. Não havia outra forma. O que você ia fazer, né? Graças a Deus, né, que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Eu fui preso uma vez com Jean-Claude Bernardet numa demonstração. Tinha cavalos na rua, isso foi em São Paulo. E nos levaram para uma delegacia. E aí um cara disse, mas você, uma moça de família, o que você está fazendo numa coisa dessa? Eu digo, pois é, eu não sabia o que era, eu me meti nisso. Não, mas você é casada? Eu digo, sou casada, então eu vou chamar seu marido imediatamente para ele buscar aqui. Eu pensei que era uma criança. Aí chamou meu marido, ele foi lá e ele era americano, então os caras achou o máximo, e me liberou. E aí eu entro numa coisa que é essa questão da imagem do Brasil, da América Latina, vista pelos Estados Unidos, né? Que é assim, um assunto que me interessa muito. E que aliás, está em Carmen, né? Eu acho que Carmen já é uma... Carmen juntou tanta coisa que me interessava, quer dizer, a questão da mulher, a questão da política, a questão... Tinha uma coisa ali fantástica. Muito rica a história. O Charles Elbrick, que foi o embaixador que o Gabeira sequestrou, aquele grupo deles. Eu queria, na verdade, fazer um encontro do Gabeira com o Elbrick. Acontece que Gabeira estava proibido de entrar nos Estados Unidos. Aliás, até hoje. Ele é terrorista. Então, eu queria convencer o Elbrick de vir ao Brasil. Eu traria ele aqui, ou qualquer outro lugar fora dos Estados Unidos, que ele pudesse encontrar com o Gabeira. Então eu fui à casa do Elbrick, ele já estava bem velhinho. E tinha uma coisa incrível, que o Elbrick, quando eles sequestraram o Elbrick, ele resistiu. E eles deram uma pancada nele, que aliás você vê em todas as coisas, ele está com um band-aid, com uma coisa aqui. A Elvira, a mulher dele, me disse, lá nessa casa em Washington deles, que ele... que ela se sentia culpada, porque eles nunca tiraram uma radiografia da cabeça dele, com aquela pancada. Não prestaram mais atenção na história. Anos depois, ele estava dando aulas na Universidade de Washington, e ele teve um negócio, e foram ver, e ele tinha uma coisa, um coágulo que tinha ficado. Eu não sei a coisa médica, como é que é, mas alguma coisa que se soltou e que era uma coisa circulatória, tiveram que amputar as pernas dele. Quando eu conheci, ele já estava com a perna amputada. Essa versão, quem me contou foi a mulher do Elbrick, a própria. Quando Barreto Bruno foi fazer o filme, O Que É Isso, Companheiro, eu contei isso pro Bruno, porque muito pouca gente sabia disso. Aliás, eu contei isso pro Gabeira, ele ficou furioso. Porque eles não queriam, evidente, sentir que... Eles acharam que eles tinham tido uma relação interessante com o embaixador, que tinha. O Elbrick era uma pessoa muito interessante, muito aberta, né? E Gabeira sempre achou que isso era uma coisa que não era verdade, que a mulher tinha fantasiado, imagina. Ela devia saber melhor, né? Eles deviam saber melhor do que se tratava. Mas, enfim, estou falando isso porque não deu... O Elbrick estava com esse problema nas pernas, ele estava tomando morfina por causa de dores que ele tinha, e antes que eu pudesse convencê-lo de qualquer coisa, que eu já vi que ia ser super complicado, ele faleceu. Então não tinha o Elbrick. E eu peguei um outro embaixador, que... Agora eu esqueci o nome.
Isso aqui é Ascencio, era Ascencio, sim. Mas tinha um primeiro nome. Que tinha sofrido um sequestro numa embaixada na América do Sul. E tinha sido, assim, um grande... muito noticiada, foi uma coisa assim... Aliás, ele foi preso dentro da embaixada durante dias. Ele ficou por um grupo terrorista. Eu queria ouvir a opinião, eu queria um debate sobre a questão do terrorismo. Foi muito interessante, porque Gabeira acha que é um total equívoco, que o terrorismo não funciona, que acaba tendo o efeito contrário, e o Ascencio não. Ele acha que é uma forma perigosa, uma arma na mão, entendeu, desses grupos. Então foi isso, foi um debate, e foi muito interessante para a televisão americana, porque foi a primeira vez que eles viram um terrorista que tinha sequestrado um embaixador americano falar livremente, entendeu, sobre essa questão, e que era uma pessoa no Brasil que estava solta, que não era considerado um criminoso nem nada disso. Eu vim aqui, eu gravei aqui com Gabeira e com Ascencio, não me lembro mais onde é que eu filmei com Ascencio. Eles não se encontraram. Não se encontraram. O National Film Board do Canadá, que queria um grupo de mulheres que cada uma de nós faria um filme sobre o seu país, sobre a questão do preconceito contra a mulher. Então era eu, como é que ela chama? Sabe quem é? Mira Nair. É uma diretora indiana, muito conhecida. E mais duas. Sei que nós fomos para o Canadá, fizemos reuniões, não sei, e cada uma saiu para buscar uma história no seu país. Eu quis fazer no Brasil. Então, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que Santa Cruz do Capibaribe era uma cidade que as mulheres dominavam economicamente, porque elas tinham feito uma indústria de coxa de retalhos de roupas que chegavam das fábricas, pedaços de roupa, sobra das fábricas de tecido, e isso era dado no interior lá do Nordeste, deram para essas mulheres, e elas fizeram roupas que eram vendidas em todas as feiras, roupas, bermudas, vestidinhos, sei lá o que era, com esses retalhos. E os bancos ficaram tão impressionados com o tamanho do que elas estavam fazendo, né? E era indústria de fundo de quintal. A mulher lá com a máquina de costura dela, fazendo aquelas roupas, que começaram a dar os crédito para elas, porque eles confiavam mais nela do que nos homens. Porque elas pareciam que elas cumpriam melhor para devolver o dinheiro quando tinha que devolver, tudo certo. Elas eram muito mais cuidadosas com a questão da economia. E os homens ficaram realmente chateados com a questão. E eu achei que era interessante examinar a fábrica, como era essa sociedade, o que tinha acontecido entre os casais, entendeu? Como que isso repercutia a nível pessoal. Aí eu fiz esse filme, que chama-se Made in Brasil. Forbidden Land foi uma coprodução com o Canadá, National Film Board, outra vez. Aliás, eu estou querendo muito botar as mãos nesse filme e fazer uma tradução para o português de alguma forma, porque eu acho que o National Film Board tem as trilhas separadas e eu posso tentar fazer isso. Porque eu acho que é um filme interessante para o Brasil, porque ele fala da questão da Igreja da Libertação e o movimento dos sem terras, dos trabalhadores rurais, e daquele êxodo que vem da saída do campo para os centros, para as cidades, por causa do milagre econômico, aquela história toda. E o papel da Igreja, que incomodou muito ao Vaticano.
Então, a atuação do Vaticano em tentar parar essa igreja, punir essa igreja, que era o Dom Pedro Cassaldália, o Boff, Padre Ricardo, era um padre incrível lá no Amazonas. Enfim, a gente saiu buscando, primeiro, para entender também os grupos, esses grupos que eles se chamavam o povo de Deus. Era uma coisa inacreditável. Você parecia que você estava na Idade Média, sei lá, que você encontrava esses grupos que conviviam, que viviam no campo, plantando e tomados assim por uma fé religiosa, uma coisa assim, convencidos que eram o povo de Deus. Uma coisa muito bonita, assim, mas meio, não sei, se não sabia onde que aquilo ia parar, como é que aquilo ia ser resolvido, em que nível, entendeu? Podia ser resolvido, porque era uma questão política, basicamente, né? E, enfim, é um filme que eu gosto muito, Home of the Brave. É sobre os nativos, os indígenas, que vêm de cada filme. Não, é o seguinte, esse é que eu tive essa ideia de que se existem esses nativos no mundo inteiro, em países diferentes, você tem culturas nativas, que assim, por que eles não se uniam? Eu fui falar isso lá na PBS, eles olharam para mim e pensaram que eu era louca. Não, mas como? Eu digo, não, mas eu queria procurar lá os Apaches e como é que chamava? As tribos americanas, que aliás é lindíssimo. Eu fiquei com a tribo dos Navarros, eu morei uma semana com a família de Navarros, lá na Califórnia, no deserto, porque eu queria entender qual era a questão. Enfim, é um filme também que eu adoro, muito louco. E ele termina em Geneva, porque eu descobri que tinha uma convenção dos nativos. Eles se reuniram todos lá. Era inacreditável. Em plena Geneva tinha um conselho cheio de índio, entendeu? Do mundo inteiro. Alguns foram com as roupas deles mesmo, debatendo as questões, e as questões eram todas parecidas. Eram as mesmas questões. Era a questão da terra, era a questão da água, era a questão da natureza, era a questão da... Era lindo, era uma coisa linda. E ainda bem que aconteceu essa conferência, porque eu pude fechar o filme, porque senão não tinha como fechar, entendeu? Foi pura investigação. E eu acho que, mal ou bem, uma intuição. Eu senti que tinha um treco ali, que aquilo tinha que desembocar em algum lugar. E é bem interessante. Eu morei 20 anos em Nova York, eu estava trabalhando em Nova York. Sei lá, porque era vida, eu estava vivendo, eu não estava nem pensando. Agora, adorei voltar, agora eu fico, eu não quero mais sair daqui. De jeito nenhum. Eu acho que principalmente a influência do neorrealismo, que influenciou o cinema, eu acho o cinema novo todo, entendeu? Acho que eu não estou dizendo bobagem, não. Acho que é isso mesmo, entendeu? Porque essa possibilidade da câmera mais leve, de sair para a rua, de, entendeu? Estar cara a cara com as pessoas e com a gente mesmo. Eu senti aquilo que eu te falei, um pouco dessa falta da gente se olhar a si mesmo. Eu vejo isso, por exemplo, no cinema argentino. Acho que eles fazem isso divinamente. Com uma coisa incrível. O nível de educação também na Argentina é muito mais alto que no Brasil. Educação do povo, quer dizer, classe média, existe uma classe média mesmo. Aqui também a gente está começando a ver agora, porque eu acho que também com essa mudança da tecnologia, das câmeras mais leves, de você poder filmar com qualquer coisa que você tiver na mão, isso é incrível. Isso acho que a gente está começando a ver muito mais do que a gente via antes, o que é o Brasil, né?
Mas eu acho que sim, eu tomei um banho de cinema novo. Eu vi tudo, entendeu? E acho que ficou muita coisa.